Suspeito que minha esposa está tendo um caso com meu pai. Acompanhe o desfecho real de hoje. Eu estava configurando o Wi-Fi novo em casa quando peguei o celular da minha esposa para testar a conexão. Abri o WhatsApp por acidente e a primeira mensagem que apareceu na tela era do meu pai e dizia assim: ele já chegou ou devo voltar? Fiquei parado olhando para aquela frase por alguns segundos. Pulei para cima para entender o contexto e o que li me fez sentir o chão sumindo devagar. Meu pai perguntando se eu já tinha chegado em casa. Minha esposa dizendo que estava esperando. Mensagens apagadas. Fotos apagadas. Ela chamando ele de querido, ele chamando ela de amor. Meu nome é Leandro. Sou casado há 1 ano. E as duas pessoas mais importantes da minha vida podem estar me traindo juntas. Meu pai biológico saiu de casa quando eu tinha 5 anos. Segundo minha mãe, ele era irresponsável, gastava o dinheiro da família com outras mulheres, passava os dias bebendo. Um dia, ela pegou o que tinha e saiu enquanto ele estava dormindo à bebedeira. Quando voltou 1 mês depois para buscar o resto das coisas, ele já estava morando com outra mulher. 2 anos depois, minha mãe se casou de novo. E o homem que entrou na minha vida naquele momento foi quem eu aprendi a chamar de pai de verdade. Cuidou de mim como um filho desde o primeiro dia. Estava presente em tudo: escola, decisões, problemas. Quando completei 13 anos e me disseram que ele não era meu pai biológico, fiquei dias sem comer. Não conseguia processar que aquele homem tão presente e tão meu não tinha nenhum laço de sangue comigo. Mas o laço que construímos era mais forte do que qualquer DNA. Foi ele que me levou pela mão até um amigo dele e me arrumou um emprego. Me deu educação, me deu estrutura, me deu caminho. Quando decidi me casar, ele foi a primeira pessoa que procurei. Levei a Sabrina para conhecer os meus pais no fim de semana. E ele olhou para ela e disse que eu tinha bom gosto. Minha mãe deu a bênção. Eu casei feliz. Esse homem era meu pai em tudo que importa. Ainda é. E é exatamente por isso que o que está acontecendo dói de um jeito que eu não consigo nem nomear direito. Antes do casamento, meu pai e a Sabrina já tinham ficado próximos. Falavam por telefone, se davam bem, e eu ficava feliz com isso. Queria que as pessoas que eu amava se gostassem. Depois do casamento, a Sabrina passou a visitar meus pais com mais frequência do que os pais dela que moravam mais perto. Estranhei um pouco, mas não dei peso. Pensei que era só afeto, que ela tinha se encantado com a família. Até que os sinais foram ficando mais difíceis de ignorar. Um dia, atendi o celular dela sem querer. Era meu pai ligando. Quando ele percebeu que era eu, perguntou por que eu tinha atendido o telefone dela. Na manhã seguinte, uma mensagem de boa noite enviada diretamente para ela. Não para mim, para ela. Fui notando essas coisas e arquivando numa parte da cabeça onde a gente coloca o que não quer encarar. Quando peguei o celular dela para configurar o Wi-Fi e o WhatsApp abriu, o contexto das mensagens que li era o seguinte: meu pai perguntou às 9 da manhã se eu já tinha saído. Ela respondeu que sim, que eu tinha saído há alguns minutos. Ele disse que estava indo. Ela disse que estava esperando. À noite, ele mandou outra mensagem perguntando se eu já tinha chegado ou se ele podia voltar. Rolar para cima me mostrou que muita coisa tinha sido apagada. Mensagens, fotos, o que restava era suficiente para deixar claro o tom daquela conversa. Ela o chamava de querido. Ele a chamava de amor. Ouvi os passos dela se aproximando e coloquei o celular de volta antes que ela percebesse. Fui para o trabalho naquele dia funcionando no automático. Por fora estava lá. Por dentro, estava tentando encaixar o que tinha visto numa explicação que não fosse a óbvia. Não encontrei nenhuma.
Esse é o problema de uma suspeita assim. Ela te paralisa completamente. Se eu pergunto para Sabrina, ela nega. Consigo quase ouvir a voz dela me dizendo como eu pude pensar isso dela. Como eu pude imaginar tal coisa sobre o meu próprio pai. E aí eu fico parecendo o vilão da história. Se eu pergunto para o meu pai, corro o risco de destruir o único relacionamento paterno que já tive na vida. Se eu estiver errado, ele vai pensar que estou retribuindo anos de cuidado com desconfiança e maldade. Se eu estiver certo, não sei o que acontece com minha própria cabeça se eu estiver certo. Então fui fazendo o que dá para fazer quando você não tem coragem de confrontar. Fui observando. Passei a voltar para casa em horários diferentes, sem avisar. Semana passada, fingi uma viagem de 2 dias. Voltei na mesma noite pensando que ia encontrar algo concreto que me desse a confirmação ou a paz de saber que estava errado. Cheguei em casa. Ela estava dormindo sozinha na cama. Se virou e perguntou por que eu tinha voltado antes. Disse que tive que resolver algo no trabalho. Não encontrei nada, mas também não me senti aliviado. Tem uma coisa que corrói mais do que qualquer coisa. Meu pai biológico me abandonou quando eu tinha 5 anos. Fui criado por um homem que escolheu ficar, que escolheu me dar o que o outro não quis dar. Passei a vida inteira com a sensação de que aquela escolha dele era a coisa mais bonita que alguém tinha feito por mim. E agora fico me perguntando se esse homem que aprendi a amar como pai, que eu honrei como pai, que levei minha esposa para conhecer como pai, pode estar fazendo exatamente o que o outro fez comigo, mas de outro jeito, não me abandonando, me traindo. Às vezes consigo parar de pensar e fingir que está tudo bem, mas basta um momento de silêncio e tudo volta. O ele já foi embora, o estaria esperando, o amor, o querido, as mensagens apagadas, as fotos apagadas. Meus olhos estão fixos no chão procurando a verdade, mas tenho medo do que a verdade vai mostrar quando eu finalmente olhar para cima. Tem situações na vida que colocam a gente no lugar onde qualquer caminho dói. Confrontar pode destruir. Ficar quieto também destrói, só que mais devagar. Em algum momento a verdade precisa ser buscada, mesmo que doa, porque saber, mesmo o pior dos saberes, permite que você escolha o próximo passo. A dúvida não permite nada, só paralisa. Esse foi o desfecho real de hoje. Olá, amigas e amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amigo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por compartilhar a sua história. Meu amigo, me colocando no seu lugar, consigo imaginar o tamanho da sua dor. Eu sei que só você sabe o que você está sentindo, mas é uma situação muito complicada. É uma situação que você assim se vê sem saída, de mãos atadas. Mas infelizmente, meu amigo, você não pode fugir da verdade. Você precisa enfrentar tudo isso de frente. Precisa colocar as cartas na mesa. Vai precisar conversar com sua esposa. Até quando você vai conseguir viver com essa dúvida? Uma dúvida que você sabe que realmente é a verdade. Mas de certa forma sua mente fica ali, né? Tentando manipular o que você está pensando, tentando que você entenda que aquilo não é real. Mas por tudo que você contou aqui pra gente, meu amigo, realmente parece que é a verdade e você precisa enfrentar isso, tá? Você não vai poder viver com essa mentira pro resto da vida. Você não vai poder viver com essa dúvida na sua cabeça. Até quando você vai aguentar? Então, primeira coisa, meu amigo, chama a sua esposa para conversar, tá? Conversa tudo com ela, veja o que ela tem para te falar. E depois, né, a depender do que acontecer nessa conversa, você vai precisar conversar também com seu pai.
uma história tão bonita que vocês construíram juntos. Fico muito triste por você, mas você precisa erguer a cabeça e precisa seguir a sua vida, tá? Você é jovem, tem tudo pela frente. Fico aqui na torcida de verdade e, por favor, qualquer coisa, nos atualize, tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe. E vocês, amigas e amigos do canal, meu Deus, que situação esse nosso amigo está passando. Vocês já viram algo parecido? O que vocês têm a dizer para nosso amigo? Você no lugar dele, o que faria? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo Desfecho Real.